Parabéns à organização do Congresso, parabéns essencialmente às irmãs da apresentação, às quais me liga um historial antigo, na medida em que em 70 voltámos a recuperar a casa dos meus avós, no Bairro Alto, e o meu irmão, entretanto, casou, teve uma filha, e a filha foi educada precisamente em São Pedro de Alcântara, ali no Bairro Alto, onde fizemos 2 ou 3 exposições com as irmãs, e que já foi um deslumbramento, porque eram gente excepcionalmente culta. Falava francês correntemente, falava inglês, falava não sei o quê, estavam em Paris, estavam no Vaticano, em Roma, etc, etc. Umas mulheres, de facto, de uma mundividência interessantíssima. Mal sabia eu que uns anos depois vinha a cruzar-me com elas aqui na Madeira e a trabalhar, efetivamente, a longa história das ordens e congregações conheceu na época contemporânea uma notável dinâmica de resiliência e de renovação em contextos políticos e ideológicos difíceis que ajudaram a desbloquear. Devem-se precisamente às ordens religiosas parte do desbloquear da nuvem negra lançada pela Primeira República e que já analisámos aqui sumariamente. Foi assim a instalação da Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria no Funchal, entre 24 e 25, antes do início do desanuviamento das relações iniciadas em Portugal com o 28 de maio de 26, de onde se projetam depois para o continente português e, entretanto, também para Moçambique. Houve, assim, um cuidado, apoio da Igreja Madeirense nesta fundação e, com certeza, em todo o processo, já patente em 1912, na renovação secreta dos votos das Irmãs Nossa Senhora das Vitórias, congregação extinta pela Primeira República em 8 de outubro de 1910, e que o vigário-geral do Funchal, depois bispo, em 1914, já em 1912, acompanha, preside, digamos, à renovação dos votos das Irmãs Nossa Senhora das Vitórias na Igreja Matriz de São Pedro. O quadro político da Primeira República é norteado essencialmente pelos problemas advindos da Primeira Guerra Mundial, onde Portugal oficialmente de início não entra, mas apoia sempre o tráfico inglês no Atlântico, e daí que, logicamente, sendo o Funchal o principal nó das telecomunicações da época, na altura, ou seja, os cabos submarinos, era o alvo privilegiado dos submarinos alemães. Os submarinos alemães necessitavam urgentemente de eliminar no Funchal o centro dos cabos submarinos que ligava a África do Sul, a Cabo Verde, ao Brasil e aos Estados Unidos. Não conseguiram. A estação dos cabos submarinos estava na encosta de Santa Clara e o que veio a ser atingido foi a igreja. Pronto. Isto fez com que houvesse uma campanha depois superiormente orquestrada de recuperação das vítimas da Primeira Grande Guerra, com fatores essencialmente políticos, como é lógico, e aqui temos a chegada da delegação francesa que veio ao Funchal em 1921 buscar trasladar os restos mortais dos marinheiros da canhoneira Surprise, que tinham ficado aqui. Aqui temos o conjunto já com o bispo do Funchal, precisamente no cemitério das Angústias, para levarem os restos mortais dos franceses para a França. Ao mesmo tempo, talvez a mais empolgante cerimónia alguma vez feita no Funchal tenha sido a passagem do corpo do soldado desconhecido de África. Há coisas hoje que nos parecem estranhas, não, a gente não percebe.
corpo de soldados desconhecidos e tal, mas isto na altura ganha uma dimensão que é difícil estar a computar para um lado e para o outro, etc, etc. Já falam o Pinto Correia, o Capitão Pinto Correia, etc, etc, e é de facto cerimónias altamente elaboradas e participadas. A Madeira e o sidonismo é estudado na Madeira pela Fátima Freitas Gomes, Nelson Veríssimo. E representam a vinda para governador do Funchal, do general José Vicente Freitas, que vem instituir precisamente a censura e o controle político que vão dar origem ao Estado Novo. Claro que nós hoje, a história tem sempre nuances, não é? Quando as famílias principalmente escrevem, enfim, a história dos seus antepassados, aqui o professor Francisco Fernandes, antigo secretário, faz a do tio-avô, como é lógico, como o general Vicente Freitas, como a liberdade de pensar dentro do quadro do Estado Novo, pronto, vai ser definido, não é? Que não era provavelmente a liberdade de pensar que entendemos hoje, como é lógico. Curiosamente, a Madeira mantém sempre um outro tipo de resiliência. Comunicação social. Durante todo o Estado Novo, é o único sítio onde se mantém jornal de caricatura política. Todo o Estado Novo. Quando se falam, não houve liberdade, depende da maneira da gente usar a liberdade. Continua a haver sempre o rinhau-nhau. E depois, com o marcelismo, lança-se o grupo do comércio do Funchal e por aí fora. Aqui tem, precisamente em 18, com o general Vicente Freitas, então coronel, a tentarem calar o Seringa, que punha cá fora o problema dos transportes, do apertar dos preços, etc. E depois a subida do Sidónio Pais ao poder. O Observatório Político, os escolhos do governo do distrito, subsistências, política, a intriga política, digamos, etc., o que não há grande diferença com o que se passa hoje, como é lógico, não é? Logicamente, este regime leva à morte dos principais republicanos, o caso do Visconde da Ribeira Brava, que, por sua vez, já tinha pago a morte do rei Dom Carlos e do príncipe Dom Luís Filipe. Estas coisas acabam por se pegar sempre. E vem a ser morto depois, em 14 de dezembro de 18. Atenção, se o Sidónio Pais morre na estação do Rossio, o sidonismo não morre. E logo em janeiro de 19, temos a tentativa de implantação da monarquia do Norte, em Monsanto, onde, por acaso, os principais envolvidos, cerca de 30, vêm a ser presos para o Funchal, o que despoleta uma série de encantamentos. As senhoras importantes do Funchal, como uma senhora aqui da família da doutora Cristina, estavam excitadíssimas, porque estavam condes autênticos presos no lazareto. Temos que ir ver os condes e tal. E lá foram todas ver condes autênticos, verdadeiros e tal. Logicamente, é no Funchal que se organiza a fuga dessa gente toda, não é? É a empresa Blandi com como é que era o homem depois morre que organiza com a Gladifer uma fuga para as Canárias.
Passos Freitas, Humberto Passos Freitas, exatamente. aquela senhora é sobrinha, pela parte do PS também. Isto é tudo uma grande família, não é? Embora haja estes ventos e estas coisas, não é? As coisas não mudam, especialmente nestas alturas. A Madeira recebe também uma importante impulso religioso, digamos, com a vinda do casal Carlos e Zita Bourbon-Parma, Bragança-Bourbon-Parma, que são os impulsionadores, decididamente, em 21, da devoção do Imaculado, primeiro do Sagrado Coração de Jesus, depois do Imaculado Coração de Maria, que, em princípio, eram as principais devoções das Irmãs da Apresentação. Estava tudo devotado. Entretanto, a partir de 36, 40, a Nossa Senhora de Fátima cortou essas devoções todas e hoje as imagens da Nossa Senhora de Fátima é que dominam em todas as igrejas e nas arrecadações estão os Imaculados Corações de Maria e os Sagrados Corações de Jesus. Só a igreja de São Pedro tem 7 imagens em arrecadação, porque de facto não pode ter. A pessoa entregou lá a imagem, o que é que é de fazer? Entrega-se na igreja, pronto. E lá vai a pena. Infelizmente, o imperador vem a morrer, é beatificado. Esta época marca também, sempre que há alterações de poder em Lisboa, é a capacidade da Madeira de ocupar esses espaços. Logo, a Madeira só tem capacidade de manobra perante os governos da República quando há alterações dos governos. Nós só conseguimos negociar, e foram 20 anos de negócio do Estatuto de Autonomia, com os governos do PS. O governo da região PSD a negociar com o governo PSD em Lisboa não negocia coisa nenhuma. Vai negociar com o PS, porque são 6 deputados, são 6 votos, logo há um certo equilíbrio e a Madeira, no aspecto de negócios, sempre foi espantosa. Isto faz com que, passando pela Madeira, a 9 de outubro de 22, do Presidente da República, António José de Almeida, é confrontado no Palácio da Junta Geral com um discurso altamente autonomista da parte do Tolentino da Costa, então Presidente da Junta Geral, em que, assintosamente, o Sr. Presidente da Junta Geral diz ao Sr. Presidente da República que ansiamos por mais autonomia e vamos conquistá-la. Porque as autonomias não se oferecem, conquistam-se. Conquistam-se, é uma guerra. Às vezes dizem, não, mas a gente vai negociar. Se forem negociar, não negociam nada. Isto tem que se conquistar, tem que se morder, segurar. Logicamente, estamos nesta altura a comemorar na Madeira o 5º centenário do descobrimento da Madeira e é a primeira vez que, oficialmente, a Madeira apresenta as bases da sua autonomia. Logo, as principais diretivas que devem nortear um governo madeirense, estamos a falar em 21, como é lógico, em 22, e foram agora novamente reeditadas e vão agora novamente ser reeditadas, de certeza, porque quando não se sabe o que é que há de fazer, reeditam-se as bases da autonomia e como já ninguém se lembra do que é que era, passa perfeitamente despercebido, é já a 3ª vez que se fazem as primeiras reedições das autonomias, das bases da autonomia. Logicamente, o continente não se fez representar, ninguém veio às comemorações, mas os Açores vieram e, curiosamente, uma coisa que não se tem geralmente equacionado é o apoio também das Canárias. Ou seja, não só há um apoio ao longo da década de 20, 30 à autonomia
Açores Madeira por parte das Canárias, que não tinham qualquer estatuto nessa altura, como pós-25 de Abril. É a Madeira e os Açores que vão apoiar o novo governo das Canárias no sentido da autonomia. Isto são as grandes cerimónias feitas aqui, sempre com um arco triunfal. E estamos na fundação da Província Portuguesa da Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria. Leontina Trindade de Ornelas e Vasconcelos, já foi aqui abordada, é uma família de algumas posses económicas importantes e já contracorrente em relação à Primeira República, ou melhor, à Primeira República, que é o rapaz da família, o filho mais velho, já é educado no Colégio dos Jesuítas de Campolide, morre muitíssimo novo, com uma tuberculose. É interessante, não é interessante de maneira nenhuma, é interessante para nós historiadores, porque morrem todos, mas tudo bem. Nós trabalhamos essencialmente com mortos, mas a excepcional quantidade de gente que morre de tuberculose nesta altura. Morre o pai, Ornelas Vasconcelos, e a seguir, em Lisboa, o filho é contaminado, vem para a Madeira e morre também. A mãe fica com 2 crianças, são educadas de início no novo colégio 896 das Freiras Missionárias de Maria, que vão ocupar as instalações das Clarissas, mas com as Clarissas em Santa Clara. É um colégio, mas o colégio é encerrado em 1910, com a República. Só temos 2 fotografias desta época, é difícil a gente imaginar de que data é que é. Eu já perguntei às freiras, mas elas não confessaram a data. Temos esta fotografia anterior, esta posterior. Indubitavelmente, as freiras missionárias têm este capacetezinho de mota, embora não andassem de mota, que são facilmente reconhecíveis. É provável que aqui já estejamos em 1928 e não em 1900, porque elas voltam depois a partir de 28. Com o encerramento do colégio, a mãe, Ornelas Vasconcelos, pega nas filhas, arranca para a Alemanha. Uma delas, a mais nova, a Maria da Graça, teria tendência para a música, passa-lhe rapidamente depois, não se volta a falar do assunto. E bons mestres na Alemanha, etc. Está aqui a reverendo Berard, que não nos deixa enganar com certeza, não é? Havia muito bons mestres de canto na Alemanha e vão para lá, só que em 14, Primeira Guerra Mundial, é uma chatice logo, rapidamente passam para a Suíça. Entretanto, é a altura da mãe também ter problemas de saúde, e a Leontina e a irmã não têm dúvida, em 19 vão falar com o Papa. Quer dizer, era o que faltava, quer dizer, facílimo, não é? As 2 sozinhas, reparem, em 19 é de um temerarismo excepcional, quer dizer, o que é que leva estas mulheres a virem da Suíça, arrancam para Roma, visitam uma série de cidades, passam por Veneza, não sei mais, plantam-se em Roma à espera de falar com o Papa. Não é o problema da congregação, embora a congregação já seja, a passagem para Portugal seja uma ideia fixa da futura Madre Teresa, ainda não prestou votos sequer, só posta no ano seguinte, mas é essencialmente pela beatificação da irmã Redier. Em 20, já do Funchal, ela escreve precisamente à irmã Honorine, e dizendo que, de facto,
embora seja a época das festas de Madame de Rivière, etc., etc., a fundação de uma casa da apresentação em Portugal é o desígnio da vida dela. Ponto assente e definido, com o apoio de Deus, como é lógico, em todas as coisas, mas é o desígnio absoluto dela. Tivemos a sorte de termos acesso a toda a correspondência da época, que já se encontra digitalizada, etc. Falta agora ler, reler, a repensar, etc. E é muita coisa, não é? E hoje dificilmente manuseável para nós, mas tivemos acesso a isso e temos ainda o problema. No Funchal, chego à conclusão que uma senhora de Poços, na altura, a dona Eugénia Canavial, de seu nome Valentina, mas não gostava muito de ser Valentina, era só a Eugénia, Câmara Leme de Vasconcelos, que trabalha no lactário, monta o lactário a partir de 1908, creio, e a partir daí queria transformar o lactário também em escola. Logicamente a Leontina bate palmas e escreve para Roma de atenção, junta-se a fome à vontade de comer, logo temos hipóteses de ter casa, ter apoio e podemos montar aqui uma casa da companhia. Isto é um documento mais ou menos inédito, estranho, porque tem escrito rascunho, é o rascunho da oficialização do Colégio da Apresentação de Maria. Agora, não é rascunho coisa nenhuma, porque está assinado. A culpa é da Eugénia. Ora bem, este rascunho está assinado pelo Bispo do Funchal, pela irmã de São João Batista e pela irmã Trindade, Santíssima Trindade. Logo, não é rascunho, isto é o original, que está nos arquivos de Setúbal. Atenção, a data é 8 de setembro de 26, mas desde 25 que há aulas. Só que, oficialmente, antes do 28 de maio não se pode fazer um grande alardo e faz-se aqui discretamente, devagarinho e tal, etc, etc, e tudo bem. Nessa sequência temos o Congresso Mariano de Braga, onde se reúnem as principais autoridades portuguesas, especialmente da Igreja, e se pressiona, depois de várias reuniões, o general Gomes da Costa a avançar para Lisboa, o que ele faz sem qualquer problema. Já há o apoio do Bispo do Funchal, direto a toda a situação. O Sr. Dom António Manuel Pereira Ribeiro não tem sido uma figura especialmente acarinhada na historiografia portuguesa. Há uma tese de mestrado na Nova, mas que não traz a grande novidade ao assunto. É uma tese que não é feita na Madeira, é feita em Lisboa. Logo é uma visão, porque este homem sobe a vigário-geral por eleição do cabido e por morte do anterior bispo em 912, só toma posse como bispo do Funchal em 1914 e é o mais novo bispo português da altura. E pede, em 22, a vinda para o Funchal de um padre que se distingue, entretanto, em Roma, algum notorial, Teodoro Clemente de Gouveia, um homem da costa norte da Ilha da Madeira, e que vem fundar o Boletim Diocesano e, em breve, é também confessor das Irmãs da Apresentação. Sai da Madeira em 29, volta a Roma,
articulação da Diocese com o Estado Novo. A Madeira nunca separou, embora o seu Presidente do Governo Regional diga que o Governo é laico, não veja onde, mas tudo bem, é um governo de caráter católico, apostólico romano, ou pelo menos cristão, porque efetivamente toda a sua organização é também de apoio à Igreja, como é lógico, não é? E é as relações com o ISPs, com os colégios, com estes apoios todos indubitáveis. E que se vai construindo ao longo do tempo. Nunca houve verdadeiramente uma separação da Igreja do Estado. Quando há os jesuítas, quem faz a separação da Igreja do Estado é o Bispo do Funchal. Logo, o património entrou todo para a Diocese. Lógico, não é? Até os sinos da Igreja foram desmontados, não é? Tudo bem. Depois, na República, conseguem-se extinguir os conventos masculinos. É fácil, mandam-se os homens para casa. As mulheres é mais difícil. Logo fica-se à espera que morram as últimas freiras. Devem calcular que nunca mais morrem. Quer dizer... Entretanto, muda a organização política e elas continuam a velhinha, mas continua tudo. Logo, há uma sequência que se mantém até aos dias de hoje. Logo, a Primeira República procurou reduzir a influência da Igreja Católica na sociedade portuguesa, precedendo a laicização do Estado, com os principais objetivos perseguidos pela Revolução de 1910. Retomando diplomas relativos à expulsão dos jesuítas, à extinção das ordens religiosas, produziu uma série de decretos de cariz anticlerical, respeitando aos feriados, a abolição do juramento religioso, eliminação do ensino da doutrina cristã nas escolas, estabelecimento do divórcio, estabelecimento do registro civil. A Igreja respondeu com o desenvolvimento de novas devoções, como foi o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, e depois, já a 1820, Nossa Senhora de Fátima. Logo há um novo discurso de consolidação da presença da Igreja e servido por uma imagem monumental. É a primeira vez que a Igreja volta a assumir-se, depois do Barroco, dos grandes altares, etc., os monumentos públicos de devoção. Começamos por ter aqui a Nossa Senhora da Paz, do caixeiro viajante de Nossa Senhora. Nada como ter aí uma antena aqui à frente. Mas por causa disso. Aqui temos a inauguração do Museu do Monumento da Nossa Senhora da Paz, que depois, logicamente, vai ser anexado ainda com um rosário enorme feito com as correntes dos navios afundados na Primeira Guerra Mundial, etc., que vão em procissão ali para cima, e a seguir o Cristo Rei do Garajal, indubitavelmente já de homenagem à Revolução de 1926, de um ano antes. Reparem a ignorância absoluta, por vezes, do poder político. Quer dizer, pode lutar contra uma devoção destas? Não pode. Quer dizer, não pode. Quer dizer, não há hipótese. Mais interessante ainda é que 1927 é o nascimento dos escoteiros de Portugal. A segurança aqui já é montada pela família Aires de Ornelas e pelos escoteiros de Portugal. É o primeiro grande Cristo Rei da história, que depois se repete em vários sítios, no fundo do mar, em Cruzamento, etc., etc., e em Lisboa, e é dos mais bonitos, de facto, de uma construção, de uma qualidade estética excepcional.
problema agora é que, com a entrada do Estado Novo, a consolidação do Estado Novo, a base era a devolução do património da Igreja. E agora a grande guerra que se vai assumir é como é que se vai devolver outra vez à Igreja o património, principalmente a Junta Geral. O antigo seminário, que era para 9 estudantes, é ampliado para um edifício para 500 funcionários. Quando a Igreja diz, mas aquilo era em 1909, depois 10, 15, 18, 20, aquilo é para 500 pessoas. É um edifício monstruoso e uma quinta. O que leva a... o que leva à admissão contínua das Juntas Gerais. As 3 Juntas Gerais seguintes demitem-se, embora continuem em funções, como é o caso do Coronel Magno Vasconcelos. Revolta da Madeira. A Revolta da Madeira é apresentada sempre de várias maneiras, como seja a Madeira contra o Estado Novo. Mentira. É uns madeirenses uns continentais que estavam aqui, que se revoltam e dá algum espetáculo, logo bate-se palmas, quer dizer, sempre que há um espetáculo. As senhoras que jogavam à canasta e ao bridge nas quintas olhavam cá para baixo, que engraçado, a revolução lá embaixo e tal. Não é nada, não é nada. Aonde, isto é a Luzia, que é uma tia destas 2 senhoras, e que escreveu umas cartas destas, a dizer, que engraçado, tão folclórico, tão engraçado, malta do continente e tal, não sei o quê, não tem nada a ver com a Madeira. O Sr. Bispo do Funchal, inteligentemente, tenta fazer a ponte entre as 2 situações, vai ter a ajuda de uma figura espantosa, só recuperada nos últimos anos, um homem da Cruz Vermelha, Cunhateles, pai da célebre pintora e do realizador que morreu o ano passado, e vão montar e já as guias de Portugal. As senhoras finas da Madeira vão fazer uma espécie de escuteiros, etc., e vão montar já o banco de sangue, o Hospital de Sangue, e é com base aqui no Hospital de Sangue, na sequência da Revolta da Madeira, que se vai apresentar ao ministro que vem de Lisboa a hipótese de se reorganizar a Madeira. A Junta Geral larga o seminário, vem para a Misericórdia. A Igreja Católica faz o favor de vender a Misericórdia ao Estado, tudo bem, e passa o Hospital da Misericórdia para os Marmeleiros, para o antigo Hospital dos Alemães. Aqui têm já o Alexandre Cunhateles com as senhoras das Guias de Portugal e os escuteiros, já no Haja Saúde. É este homem que consegue fazer a ponte entre estas instituições todas e acaba com a inauguração da Estátua de Zarco, com o novo governador Caldeira Coelho, que precisamente o Cunhateles traz de Lisboa para aqui. A partir daqui a Madeira entra no Estado Novo perfeitamente calibrada, sempre que, conforme convier e conforme se pagar, como é lógico, não é? É uma questão de se pagar. Logo, a Revolta de Madeira foi a última tentativa de retorno ao sistema constitucional, mas tendo conhecido o envolvimento pessoal do Ministro das Finanças, Dr. António Oliveira Salazar, veio a proporcionar-lhe assumir a presidência do Conselho de Ministros e, em breve, o Hospital de Santa Isabel deixava o edifício da Misericórdia, passava para os Marmeleiros, mas mantendo a administração da Santa Casa, denominação da Diocese, vendendo deste o edifício à Junta Geral e recebendo o antigo seminário onde estava em outubro de 1933. Aqui têm o Sr. Bispo com os principais elementos da Igreja de Funchal já no seminário da Encarnação. Entretanto, as irmãs Sover da Câmara, temos aqui a Maria Celina, que em 893
dá uma volta, vai visitar de Nápoles a Jerusalém, a Terra Santa, fica apaixonada pela ideia dos lactários e entrega o palácio da família precisamente e terminei agora, embora não me calo como é lógico, era o que faltava. Aqui tem as 3 manas que cedem a casa de família. Entretanto, há novo apoio da parte da Leontina, vai propor a passagem a Lisboa da apresentação, altura em que o Sr. Cardeal Gonçalves Teixeira diz que Lisboa não, vai para Setúbal. Logo, é de pensar que por trás desta mulher empreendedora, teimosa, diretiva, é assim, nada de sentimentalismos, de problemas, não sei mais, que é preciso fazer, faz e acabou. Há o apoio sempre da Igreja. Por um lado, o Bispo do Funchal, que como vigário-geral em 1912 já tinha assistido ao voto às escondidas das Irmãs Nossa Senhora das Vitórias, e depois do Dom Teodósio Clemente de Gouveia, que leva a Maria da Graça para Moçambique em 41 e que faz o espantoso desenvolvimento da companhia na Namacha, na Beira, até Nampula e por aí fora. Atenção, de qualquer maneira, sabem que a Leontina foi 3 vezes ver o que é que a irmã andava a fazer lá. Era o que faltava. Agora, essas miúdas novas, quer dizer, põem-se para aí com ideias, melhor é a gente ir ver 3 vezes, aproveitou para dar a volta à África do Sul para ver como é que os colégios ingleses funcionavam, etc., etc., e apoiar, no fundo, a irmã. Faz uma obra notável no Instituto São Pedro de Alcântara, onde a minha sobrinha, a filha do meu irmão, ainda andou, e falece precisamente em São Pedro de Alcântara, em 74. Muito obrigado.